Quero falar sobre Pumita Rodrigues, lateral direito do Vasco, que pode se juntar a outras saídas recentes. Existe a chance real dele deixar o clube na metade do ano, tudo por causa da falta de espaço que ele tem tido após o crescimento do Paulo Henrique. Como o Puma quer jogar a Copa do Mundo, ele precisa estar atuando como titular na sua equipe. Diante desse cenário, e até para abrir um pouco mais de espaço na folha salarial, o Vasco já concordou com uma negociação. Bora citar dois jogadores importantes e que podem mudar de clubes, até por isso deixaram de fazer o 7º jogo no Campeonato Brasileiro. Eu me refiro ao volante Jair, do Vasco, e também ao zagueiro Gil, do Santos. Gil nem tem treinado com o restante do elenco. A justificativa é de que ele está resolvendo problemas particulares. O que eu sei é que o Gil perdeu espaço e não quer cumprir o 7º jogo no Santos, o que o impediria de defender outro clube da Série A do Campeonato Brasileiro. A pergunta que eu deixo para vocês: o Jair, que já foi do Galo e hoje está no Vasco, e o Gil, que já foi do Corinthians e hoje está no Santos, caberiam no seu time do coração? Já uso o espaço para comentário para registrar a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre o Vasco, que quebrou um longo jejum e brilhou na noite desse sábado. Vitória por 3-0 em São Januário contra o Fortaleza. Um gol do Nuno Moreira e mais 2 do Verratti. Com essa vitória, o Vasco quebrou uma sequência de 9 partidas sem triunfos. Atuação convincente de um time organizado, eficiente e principalmente corajoso. Talvez essa tenha sido a grande máxima da chegada do Fernando Diniz: devolver aos atletas personalidade. Os caras tentaram, se impuseram e buscaram as melhores oportunidades de jogo. Enfim, o Vasco fez uma grande partida, talvez uma das melhores, se não a melhor do ano. O Verratti, com mais 2 gols, chegou a 50 com a camisa do Vasco. São 17 gols na atual temporada em 26 jogos. Ele é o artilheiro do Brasil na temporada e também o artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 7 gols ao lado do Arrascaeta. Verratti, que é o que tudo indica, terá mais gols nessa temporada do que a sua temporada mais artilheira com a camisa do Cruz Maltino. Foram 23 gols até aqui no seu auge, na sua temporada recorde. Pergunta que eu deixo para o torcedor do Vasco: você está convencido de que a chegada do Diniz já é suficiente para indicar um novo Vasco? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Eu quero que você fale tudo que você viu no seu Vascão, para o Vascaíno ficar animado também contigo. Perfeito, vamos lá. Se a gente for pegar para analisar o Puerto Cabedelo e o Lanús, o Fortaleza é um time bem melhor do que os dois. E aí você olha a partida que o Vasco fez contra o Fortaleza. Tudo bem que São Januário é uma fortaleza também, é a casa do Vasco, é onde esses jogadores eles naturalmente são potencializados, mas o Vasco jogou melhor do que o Fortaleza durante quase os 90 minutos. Tirando uma bola ali no primeiro tempo ou outra numa defesa do Léo Jardim, nada. O Vasco engoliu o Fortaleza e São Januário, uma partida espetacular, fisicamente, tecnicamente, mentalmente. Realmente parecia novamente que ele tinha trocado o elenco inteiro e colocado outros jogadores em campo, mas na verdade não. O que eu sempre falei aqui é que o aspecto mental desse equipe precisava ser mudado. E obviamente dentro de campo também, além da postura, a gente vê uma mudança clara de um time mais próximo, de uma equipe que teve muitas variáveis, inclusive esse negócio de só a saidinha do Diniz com bola no chão e tudo mais. Isso não foi só isso que aconteceu. O Vasco teve bola longa, o Vasco teve verticalização, o Vasco teve troca de posições com vários jogadores que em muitos momentos o Ryan caía pela esquerda, o Nuno ia pela direita, o Coutinho flutuava o campo inteiro, o Tietchan mais uma vez fez uma belíssima partida, mas pra mim, além do Verratti, que é o cara, Paulo Henrique e Lucas Piton, impressionante como esses jogadores jogaram nesse jogo contra o Fortaleza. Na direita, o Paulo Henrique conseguiu dar uma assistência pro Verratti depois de uma jogada belíssima, dando uma meia-lua e acertando o passe final, que era um defeito dele, e o Lucas Piton voltando a ser o jogador que a gente sabe que ele é. A temporada dele até aqui era ruim, mas ontem, ou melhor, no jogo contra o Fortaleza no sábado, ele jogou demais, não só dando assistência, mas também fisicamente mostrou tudo que tinha que mostrar. Lembra que a gente falava sobre a questão física? Sim. O Vasco só foi substituir aos 41 minutos do segundo tempo. O que mostra que talvez a questão física fosse o problema? Era, mas a questão principal é, esses caras estavam correndo errado. Eles estavam correndo e correndo errado. Então quando você treina um time e eles conseguem entender a ideia, eles começam a correr certo e parecer que fisicamente eles vão se sobressair. Então pra mim foi um jogo realmente muito bom, o melhor jogo do Vasco no ano, sem dúvida alguma. 2 do Verratti, que chegou a 17, chegou a 50 com a camisa do Vasco e hoje tem 7 no Brasileirão, é o artilheiro da competição. É um jogador realmente diferenciado, impressionante para aqueles que falavam assim: e o Verratti, porque é ruim com a bola no pé, não vai conseguir jogar com o Diniz. Claro que vai conseguir, porque ele faz gol, ele é dedicado e ele quer aprender. Então, de forma geral, eu acho que o Vasco fez uma excelente partida. Lamento pela perda do Coutinho, que infelizmente foi
cabaço na linguagem do futebol, não precisava, é sério, é o famoso cabaço, porque o Marinho ia ser expulso. Ele não precisava fazer aquilo no Marinho. O Marinho já ia ser expulso, ele deu uma cotovelada no Piton. Aí ele vai, botou a mão na cara do Marinho, o Daronco já é horrível, se você não precisa nem dar motivo para ele fazer besteira, ele vai lá e expulsa o Coutinho de uma forma boba e o Vasco perde o Coutinho para a partida contra o Fluminense na próxima semana. De resto, só destacar aqui o Nuno Moreira, jogador que chegou e não teve adaptação nenhuma, uma das melhores contratações do futebol brasileiro. Não precisou de tempo realmente para adaptar e ele muda o Vasco de pensamento, né? Só vou falar do Fluminense, filma só o sorriso do Lucas Pedrosa. Jair, dia decisivo amanhã. E eu vou te explicar. Ele não foi relacionado para o jogo diante do Fortaleza. E ao final da partida, em entrevista coletiva, o Fernando Diniz explicou que o Jair estava próximo de bater uma cota, inviabilizando a transferência dele para outro clube do futebol brasileiro, ainda para disputar o Brasileirão, defendendo uma outra equipe. Esta regra, que está no regulamento, não vale para a Copa do Brasil. E amanhã o Vasco joga diante do Operário pela Copa do Brasil. Então ele está apto para jogar. Saberemos se o Jair interessa ou não, está nos planos ou não do Fernando Diniz. O Jair tem um salário altíssimo. O problema é o Vasco conseguir colocar o Jair em outro clube brasileiro pelo alto salário que ele recebe. Sobre Dimitri Payet, notícia exclusiva do Edu Canelas. Dimitri Payet, a informação exclusiva aqui do nosso canal, e a gente já sabe que o Payet provavelmente vai deixar o Vasco da Gama. Já comunicou ao seu locador, ao dono do imóvel em que ele vive, que ele vai embora, ele não vai renovar esse contrato. Ah, Edu, mas o Payet pode comprar uma casa? Pode, ele está livre para fazer tudo. Só que é um indício muito forte de que esse contrato não será renovado. O contrato do Payet acabou dia 5 de maio, só que tinha um combinado que esse contrato seria até julho. O que aconteceu? No ato da contratação do Payet, o Vasco não conseguiria realizar ali o registro de um contrato até julho. Então fez até maio, e assim que fez esse contrato até maio, deixou combinado e avisado ao Payet. Olha, nós vamos, assim que acabar, renovar para julho. Renovou para julho, cumpriu a promessa e agora rola sim uma avaliação. O Diniz fala, inclusive, sobre avaliar o Payet, observar o Payet, mas sim, já está bem claro que o jogador está em fim de festa. Depois dessa situação toda aí, envolvendo a Larissa Ferrari, a amante dele, tudo também colaborou para que o Payet tivesse um rendimento mais abaixo e essa dificuldade. Agora sim, Fernando Diniz disse que conta com ele. Pode ser que jogue terça, pode ser que jogue sábado. Vamos ver qual Payet vai estar em campo. Será que o Payet vai buscar uma renovação de contrato assim, na Bacia das Almas? Vai acabar com o jogo? Acompanhe para as cenas dos próximos capítulos. Mas, segundo fontes, a gente conversa com todo mundo, já me avisaram. Improvável. Provavelmente o Payet não fica. Muito difícil que o Vasco vai fazer alguma coisa para renovar o contrato do francês. Então, você que é fã do Payet, você que pode ser uma outra amante do Payet que está assistindo esse vídeo aqui, vai preparando para dar tchau, porque o francês vai deixar o Rio de Janeiro, vai embora do Vasco, provavelmente, dificilmente o Payet fica. A não ser que aconteça uma hecatombe. Tudo pode acontecer no futebol, tudo muda muito rápido. Mas eu acho, né? Acho que é muito difícil que aconteça, diante de tudo que eu ouvi, das pessoas que eu conversei, que o Payet consiga ser hecatombe, consiga renovar. Deixe aqui o seu comentário. Eu quero a sua opinião agora sobre Dimitri Payet. Então é isso aí, torcedor vascaíno. Jair, né, deve ser liberado aí pelo Vasco da Gama neste meio de temporada, e também o Pumita Rodrigues. O Mita aí deve ser outro jogador que estará fora do Vasco, né? O jogador quer fazer parte da seleção na Copa do Mundo e para ser convocado lá ele precisa estar jogando. Para estar jogando, ele acha melhor estar fora do Vasco, né? A sua disputa ali na lateral direita do Vasco com o PH parece até um pouco meio injusta, né? Que o PH joga demais na lateral, é o dono da lateral direita e o Pumita não tem muitas oportunidades. Chegou até a ser utilizado como um ponta, né? Fazendo a dobradinha ali com o PH, mas a gente sabe que não funciona, né? Não dá muito certo aí, apesar de alguns jogos até ter se saído bem, mas não tem como manter o Pumita ali fazendo esta função.
Então o jogador deve ser liberado. Não sei se o Internacional voltará a demonstrar interesse no jogador, né? Que o Internacional já tinha demonstrado esse interesse e agora no meio do ano possa ser que aconteça esta negociação. Deixa aí seu palpite sobre isso nos comentários. Não esquece de deixar like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo aqui no canal Eterno Vasco Oficial. Forte abraço a todos e até a próxima.